Vibe Coding. Galera, é o seguinte, até agora aqui no canal, eu não cheguei a expressar a minha opinião sobre o Vibe Coding, que é essa prática, né, da galera ficar programando utilizando, né, as referências da inteligência artificial. E tem um motivo, na verdade, muito simples do porquê eu não comentei isso até agora. Cara, depois de anos nesse mundo, né, de programação e desenvolvimento, eu detesto hypes. E realmente é muito chato você falar de hypes nesse mundo de programação e desenvolvimento, porque sempre que alguma coisa entra no hype, ela tem que ser provada. O povo tem, né, que começar a utilizar um pouco, a ver quais que são os benefícios e tudo mais, e justamente para entender se esse hype vai continuar ou não. Então, eu não gosto muito de comentar hypes que aparecem por aí. Eu prefiro que eles sejam provados ao longo do tempo. E honestamente, depois de ter vivido vários hypes nesse mundo de programação e desenvolvimento, esse do Vibe Code eu considero o vibe mais besta que eu já vi na minha vida até agora. E assim, a minha opinião, na verdade, ela pode deixar um pouco a galera que gosta de vibe code triste e também a galera que não gosta de vibe code um pouco triste, porque eu acho que tem uma terceira via, eu acho que tem um outro caminho ali no meio. Eu quero falar um pouco sobre isso. Bom, os vídeos que eu vou fazer agora vão tentar ser um pouco com menos edição, justamente para a gente ter esse papo direto e reto aqui entre a gente. E eu já vou te perguntar aqui de antemão, né? O que tu acha do Vibe Code? Você faz isso? Você utiliza ferramentas de IA? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar. E se você tem alguma observação durante esse vídeo, bota aqui também. De verdade, eu gosto de ler essas coisas. Bom, vamos começar esse vídeo. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, se você quer melhorar a produção do seu currículo para uma entrevista de emprego e até mesmo para se amostrar melhor no mercado de trabalho, eu vou deixar aqui o link do curso Metodologia Vaca Roxa, para você conseguir entender como é que se faz um currículo campeão. Bom, dito isso, vamos começar o vídeo. Galera, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos conversar aqui, né, de igual para igual? Essa ideia, na verdade, de você adaptar ou então copiar código, isso não é coisa de agora. Se você é assim, uma pessoa um pouco mais velha, você já deve ter visto aquelas revistas de mundo Java. Ali apresentava até mesmo alguns algoritmos, né, que a galera utilizava, algumas ideias de framework para a época e tudo mais. Isso você via até mesmo em banca de jornal. Você conseguia achar esse tipo de revista e, honestamente, ela era bem famosa. Até mesmo quem não era programador já deve ter visto essas revistas de mundo Java. Depois elas foram para online, né, e agora eu acho que elas já pararam, alguma coisa assim. Mas você tinha até mesmo esse tipo de compartilhamento há muito tempo atrás. Depois veio, né, essa época de se ter blogzinhos, você ter blogs ali que apresentavam, né, um pouco de estrutura de projeto que as pessoas faziam, algumas frameworks que estavam sendo utilizados na época. E depois veio, né, a época de ouro do Stack Overflow e GitHub. E ali, meu irmão, era uma coisa muito direta. A galera mandava as perguntas, vinham respostas e todo mundo que era dev, né, ficava em torno dessas respostas aí para pegar um pouco e acabar se adaptando ali nas suas criações de código. Isso, cara, isso. Se você era programador, dos requisitos que você tinha que ter era uma boa pesquisa em Stack Overflow e GitHub. Então, depois, né, ali no final de 2023 para o começo de 2024, vieram, né, as ferramentas de inteligência artificial, principalmente com o ChatGPT, e a galera, né, começou a depositar muita força nisso, porque realmente o retorno ali das IAs era, sim, muito interessante. Então, esse apanhado todo mostra, cara, isso de você pegar códigos de outras fontes, que não seja, por exemplo, uma criação pessoal ou até mesmo uma leitura de documentação de linguagem ou ferramenta, cara, isso era normal. E é exatamente por isso que eu considero, né, que essa parte de hype de vibe code é a coisa mais besta que já existiu. Porque simplesmente é uma ideia que já existia, uma habilidade que já existia entre os programadores. Ou seja, você pegar código de outro lugar, adaptar e colocar ali na sua produção, irmão, isso daí já existia. Para que estão fazendo um hype sobre uma coisa dessas? Ah, porque agora eu vou me programar de acordo, né, com o que a IA está fazendo. Tem alguns problemas aí e a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero colocar a atenção em outra coisa que esse hype está trazendo, que, meu pai amado, o idiotice
que está acontecendo, que é um tal, né, de um medo de você estar perdendo alguma coisa, o famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out. Que é simplesmente uma galera que aparece falando pra você, olha, você tá perdendo isso, você tá perdendo aquilo, você tem que se atualizar sobre isso, sobre aquilo. O que eu posso te falar é que tem muita gente surfando esse tipo de hype, né, de vibe code. E, cara, olha só, honestamente, sobre isso tudo de programação e desenvolvimento, e falando especialmente para devs e não para pessoas que mexem diretamente com essa parte de inteligência artificial lá na unha, né, de você entrar direto na ferramenta, eu consigo te falar facilmente. Você entender um pouquinho de engenharia de prompt, entender como é que funcionam ali as LLMs, né, na arquitetura Transformer, e entender como é que se faz, por exemplo, uma API que formata uma string de prompt, ou então texto de prompt, e envia para uma LLM, isso é, em tese, a base do que você tem que saber. Se você saber essas três coisas, fica tranquilo, você não vai perder muita coisa a partir disso. Na verdade, o que vem depois é variado disso. Então, assim, é exatamente isso que você tem que saber. Então, essas partes de, tipo, você tá perdendo alguma coisa, você tá ficando para trás, ou as outras expressões que a gente fica vendo por aí, cara, honestamente, elas não saem muito de você testar outros modelos de inteligência artificial. Coisa que você consegue fazer simples, pegando um link, mexendo um pouquinho e tentando entender o que está ali por trás. Só isso, não tem muita coisa além, né, nesse mundo aí de hype, de vibe code, do que isso. E agora eu tenho que voltar numa pergunta que, cara, assim, olha, quem é dev sênior, ou pelo menos produz conteúdo para algum tipo de plataforma, tá respondendo isso quase que todo mês. Que é, né, se os programadores eles vão acabar e tudo mais. Olha só, vamos ser sinceros aqui. Eu acredito, na verdade, que talvez a ideia de programadores eles possam sim acabar. Só que a ideia de desenvolvedores de software, de problema, de resolução de problemas, esse aí eu acho que não acaba. Porque, na verdade, você falar sobre o desenvolvimento de software, ele vai muito além da escrita necessária de código. Então, assim, vamos supor que a inteligência artificial ela está conseguindo fazer 100% do teu código. Cara, honestamente, eu vejo que no futuro desses, todos os programadores eles vão acabar se tornando ou engenheiros de software ou arquitetos de software, ou então alguma pessoa mais especializada que vai conseguir determinar a configuração de tudo isso. Aí a gente tem que falar um pouco sobre a cultura DevOps e coisas do tipo. Eu vejo o futuro desse jeito. Então, assim, mesmo que você fale, por exemplo, de uma inteligência artificial fazendo todo o trabalho, irmão, honestamente, coloca a IA no colo de uma pessoa que não é programadora e pede ela para fazer ali um software. Eu sei que, assim, algumas pessoas podem falar, eu consegui fazer os meus casos aqui. Sim, realmente, eu acredito que até consiga. Mas em muitos outros casos, essas práticas de vibe code já se provaram ser um pouco maléficas para aqueles que não estão dentro do ambiente de produção de software. Isso porque, quando a gente fala de vibe code, tem duas situações que eu tenho que expor aqui que são muito necessárias. Mas voltando, né, ao assunto de se IA fizer todo tipo de código e tudo mais, você vê que pessoas que não têm, né, essa experiência de produção de software, elas na verdade vão conseguir fazer alguma coisa, mas não vão ter muita profundidade no que estão fazendo. Pede para um cara que não mexe com programação para conseguir editar um código ou implementar uma feature. É claro que a galera vai começar a falar: ah, Rafa, mas você não utilizou o prompt correto para esse tipo de tarefa. Irmão, é o seguinte, depois de ter olhado muito essa parte de criação de prompts, principalmente de engenharia de prompt, para conversar com inteligência artificial, não existe o prompt perfeito. Existe alguma coisa que você faz ali para tentar extrair o melhor resultado da inteligência artificial, mas se você está tentando fazer todo tipo de prompt para que uma IA consiga te responder com 100% de eficácia e acurácia, cara, é difícil. Eu nem sei se vou conseguir fazer uma tecnologia desse jeito. Vamos conversar, vamos ser direto aqui, vou falar a true, irmão. É muito difícil você ter uma coisa dessas, que vai te dar 100% de acurácia em algum problema. Se você tiver, por exemplo, uma alteração com uma história de usuário, um caso de uso muito grande, você vai conseguir meter isso num prompt? Bom,
Eu acho que agora não é possível. Vamos ver se no futuro aí você vai conseguir. Mas eu acho muito complicado, tá? Mas quando eu falo sobre vibe code e sobre os problemas que isso daí tem, na verdade, eu não vejo o problema no vibe code. Eu já falei que você pegar códigos de outras fontes, copiar, colar ou até adaptar, isso já era feito em muitos anos atrás, né? Logo, isso não invalida a ideia de vibe code. Mas para mim, na verdade, o problema está em outro lugar. O problema não está necessariamente na ferramenta que te entrega alguma coisa. Tá necessariamente nos programadores e desenvolvedores. São esses caras aí que estão pegando essas informações, essas respostas e meio que colocando de qualquer jeito. Os problemas, na verdade, são dois. O primeiro é você não estar dando a devida atenção à leitura de código que tá ali, né? Que a inteligência artificial vai te passar. E aqui a gente tem que ser muito direto. Vamos abrir o jogo aqui? É muito mais fácil você escrever código do que ter que ler o código do coleguinha. Às vezes dá preguiça, às vezes é chato, às vezes você quer dar aquele approve no pull request sem ler o que o cara fez. A gente sabe que o mundo ele não é perfeito e tudo mais, mas é muito mais difícil. E dessa forma, eu vejo que algumas pessoas, até mesmo por não estarem habituadas, e isso é normal, porque quando a gente compra um curso de programação, a gente é muito mais colocado para fazer código do que ler código. Assim, elas não dão exatamente a devida atenção do que está saindo ali das respostas desses códigos vindo por IA. Então, eu vejo que o primeiro problema, na verdade, ele está nos programadores em relação a isso, em relação a não dar a devida atenção para o código que está sendo gerado. E o segundo problema, que também é dos programadores, é o seguinte, é você não ter uma base teórica forte para conseguir contestar o que a IA está te apresentando como resposta. Irmão, beleza, você está conseguindo ler o código ali que a IA está te fornecendo, mas você tem bagagem, tu tem cacife para conseguir entender o que ela está te falando e contestar de uma maneira interessante? Muitas pessoas ficam falando, Rafa, agora não precisa mais aprender a programar porque IA vai fazer tudo, né? Nossa, não, nós vamos colocar os pés aqui para cima, né? E vamos deixar a IA fazendo aí as coisas, vamos ficar de boa. Irmão, honestamente, às vezes até quero, né, que a IA assuma o meu trabalho, porque pelo amor de Deus. Só que quando a gente vê essa questão toda das respostas que a IA tá te falando, irmão, muitas das vezes ela vai ignorar algumas coisas, por exemplo, performance, segurança, boas práticas de desenvolvimento, arquitetura de software, a própria parte de você conseguir separar um projeto, né, em partes para conseguir entregar responsabilidades para pessoas diferentes. Então, você tem que conseguir contestar às vezes o que uma inteligência artificial está te falando. Para isso, você precisa sim estudar as bases. Não tem essa de, não precisa mais estudar programação. Irmão, mas que idiotice, que besteira. Não faz sentido. Se uma ferramenta está me entregando as respostas ali que são necessárias para a construção de um sistema, eu tenho que ter a mínima bagagem, né, seja de experiências ou de conteúdos teóricos, para contestar o que está vindo ali para mim. Não vou aceitar tudo que está por aí, não. Então, é muito desse jeito, é muito desse problema que eu vejo que alguns programadores eles acabam deixando de lado. Simplesmente o fato de uma IA gerar ali a resposta que você está precisando, pegar aquilo e já tacar como se fosse uma verdade, cara, é por isso que a gente sente, como programador, que muitos bugs estão sendo criados até mesmo em grandes big techs. É porque a galera não está tendo a certa diligência, a certa responsabilidade sobre essa ideia, né, de criação de código. Então nota que o que acontece? Sobre vibe coding, não é que eu sou a favor nem contra. É a mesma coisa de eu ser a favor ou contra uma chave de fenda. Não é muito isso. Pode usar a chave de fenda à vontade. Usa a chave de fenda, não tô nem aí. O problema é exatamente o tratamento que se dá sobre esse tipo de ferramenta. Então, quando as pessoas tentam validar ou desqualificar vibe code, eu acho que essa não é a pergunta certa, ou então o questionamento certo que a galera deveria fazer, mas sim a ideia de, cara, a gente está utilizando inteligência artificial do jeito correto? Bom, galera, esse é o vídeo que eu tinha para falar. Eu deixo aqui a minha finalização,
Quero saber se você tem alguma contestação ou algum comentário a respeito disso. E, meu amigo, se isso aqui foi útil para você, você chegou até aqui, compartilhe com alguém que talvez essa pessoa vai precisar desse tipo de informação. Mas eu volto a falar, cara, esse hype de vibe code é o hype mais besta, mais nada a ver, mais qualquer coisa que eu tô vendo por aí. Eu não acho que vale a pena isso ser um hype, mas já que o povo tá colocando como uma super importância e tudo mais, cara, antes da gente entrar em qualquer tipo de hype, vamos refletir um pouco sobre? Vamos ver se realmente tem alguma coisa ali, se tem substância por trás, ou se realmente é algum tipo de atacado que a galera tá jogando por aí. Bom, é isso que eu tenho pra falar por hoje. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.